Você já pensou como seria se você pudesse controlar os seus pensamentos ou diminuir a frequência dos pensamentos negativos que você tem durante o dia? Se você já pensou sobre isso, vem comigo que hoje eu vou te explicar um passo a passo de como você pode fazer isso. Olá, seja bem-vindo de volta a esse canal. Hoje vamos falar então sobre os pensamentos, as crenças e como a gente pode usar isso a nosso favor, como podemos minimizar a entrada de pensamentos negativos para ter uma vida mais leve, mais abundante e controlar aí o que as crenças fazem na nossa vida. O pensamento, então, ele é uma forma construída na nossa mente, né? Que são todas as informações captadas através daquilo que vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que sentimos através dessas informações que vamos recebendo. A partir disso, então, a gente pode falar um pouquinho sobre as crenças. O que são as crenças? Elas são a informação que recebemos e a intensidade que ela entra no nosso corpo através do que sentimos no momento que recebemos a informação. Uma crença é uma coisa que você acredita com muita força, como se fosse uma fé. Você acredita nela 100%, mesmo que ela não seja totalmente verdadeira. E é aí que existe esse ponto crucial na sua vida. Por exemplo, se você tem uma crença de inferioridade, você vai receber todo o elogio como uma forma de mentira, como se a pessoa não estivesse falando a verdade sobre você. E isso faz com que você nunca receba os créditos devidos daquilo que você faz. E você interpreta toda e qualquer situação como uma forma de mentira, como se a pessoa não estivesse sendo verdadeira com você, ou você sempre desfaz essa verdade como algo negativo. Ele me elogiou, mas elogiou todos os outros, né? Então, as crenças, elas são um paralisador na nossa vida. Elas fazem a gente desacreditar no nosso potencial, elas fazem a gente não enxergar tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem potencial de ser. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de insegurança, de rejeição, e você vai fazer uma apresentação na faculdade, o momento em que você for se preparar para essa apresentação, você já começa a ter reações físicas, reações emocionais, e isso começa a te deixar em estado de tensão. Os seus pensamentos começam a funcionar negativamente nesse momento e você começa a pensar que o colega vai rir de você, que o colega vai falar mal de você. E você começa então a ter sudorese, você começa a ter ataque de ansiedade, taquicardia. Então veja, uma crença, ela é algo mental, ok? É uma coisa que você acredita acima de qualquer verdade. É uma coisa que mesmo que todas as outras pessoas falem para você que não, que você apresenta trabalho muito bem, que você é uma boa comunicadora, você tem essa crença de rejeição, de insuficiência, de que você não é boa nisso. Então você começa a prospectar toda essa situação que pode acontecer, que as pessoas podem rir de você, que você pode gaguejar, que você pode apresentar de uma maneira errada, que você não sabe o que você está apresentando. Então, tudo isso começa a criar um pânico, um medo, uma ansiedade. E temos também as reações fisiológicas, né? A maioria das pessoas que têm as reações emocionais automaticamente tem as reações fisiológicas, que são a sudorese, taquicardia. Então, veja, você começa a ter essa reação a partir do momento que você tem o pensamento de que alguém vai rir de você, ou que você não sabe falar na frente das pessoas. Então tudo começa no seu pensamento. A partir do momento que você teve esse pensamento, você já começa a prospectar algo vai dar errado. Então essa sua crença, ela faz você ter esses pensamentos negativos. Então a gente precisa trabalhar o quê? A gente precisa trabalhar o pensamento que você teve nesse momento. O pensamento que você teve antes das reações fisiológicas e emocionais. Então veja que sempre antes de uma reação, de uma reação ali que você vai ter esse pensamento. Então a partir de hoje o que a gente vai fazer?
cuidar desse pensamento. O que eu pensei antes de uma situação acontecer? A minha dica, então, é que você ande sempre com um caderninho na sua bolsa ou próximo de você, até a gente conseguir minimizar a entrada desses pensamentos. Gente, diminuir, porque parar os pensamentos nunca vai ocorrer, porque a gente faz milhões de pensamentos por dia, então a gente tem a entrada de novos pensamentos a todo momento e todo dia você se estressa um pouquinho, todo dia entra informações positivas e negativas. Então, paralisar os pensamentos, isso não é possível, mas a gente pode minimizar esses pensamentos negativos e analisar as crenças que estão por trás dele. Então, a minha dica é que você agora comece a andar com um post-it, um caderninho, um bloco de notas, ou até mesmo no celular. E sempre que você sentir uma reação fisiológica e emocional aí, você possa estar anotando o pensamento que você teve. Tive uma sensação de taquicardia. O que ocorreu antes? O que eu pensei antes dessa sensação e dessa reação? E você anota. Você anota e depois, final do dia ou no momento que você estiver mais descansado, você analisa esse pensamento e veja se ele tem fundamento. Outro exemplo muito claro é as pessoas que têm uma crença de traição, né? Isso pode ter sido construído lá na sua infância, alguém da sua família traiu alguém muito próximo, ou amigo, enfim. Qualquer coisa desse tipo, pode ser uma situação que nem foi você que vivenciou, mas essa crença foi instalada ali no seu sistema de que as pessoas traem, de que não são confiáveis. Então, você vai trazer para todas as situações da sua vida esses ciúmes, essa obsessão, essa situação de que as pessoas vão trair, esse sentimento. Então, quando você está no relacionamento, isso fica muito evidente, porque você fica nessa tensão dia e noite de que a pessoa vai te trair, de que a qualquer momento ela vai estar fazendo algo errado. E isso você traz para a sua vida. Então, por exemplo, tu ligou para a pessoa, né? E ela não respondeu na hora, pode ser que você tenha uma reação de achar que essa pessoa está te traindo. E aí você anota esse pensamento, que junto com isso vem a ansiedade, vem o medo de ser traída, às vezes também vem o taquicardia, a raiva já aparece. Então você fica com todos esses sentimentos sendo trabalhados em você, sentimentos ruins, né? Referente à traição. Então, nesse momento, você mandou uma mensagem para o seu namorado, ele não respondeu. Você pode, então, estar anotando qual foi o pensamento que veio antes. Ele está me traindo. No fim do dia, eu quero que você analise esse pensamento e, após isso, você bote embaixo do pensamento as possibilidades de isso estar acontecendo. O que ele poderia estar fazendo nesse momento? Trabalhando, poderia estar numa reunião, poderia estar treinando. Então, existem várias situações do poderia, várias possibilidades, né? E aí eu quero que você analise se faz sentido o seu pensamento, se faz sentido toda essa tensão e tudo isso que você sentiu. E muitas das vezes a gente começa a entrar nessa linha de pensamento do que pode ter acontecido e a gente vê que o que a gente pensou não é uma verdade e que talvez seja até uma bobagem muito grande. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Você está numa situação de trabalho. Alguém passou por você e hoje não deu bom dia. Se você tem um sentimento de insuficiência, de menos-valia, você vai analisar essa pessoa e vai dizer: poxa, essa pessoa não gosta de mim. E aí você já começa a ter todas as reações, você já começa a tratar mal a pessoa, você começa a não se sentir confortável naquele ambiente, começa a pensar que essa pessoa está pensando várias coisas sobre você. De uma forma que você pode estar anotando novamente esse pensamento e depois fazer uma análise se isso faz sentido. Em contrapartida a esse pensamento de que a pessoa não gosta de você, o que poderia estar lá embaixo nas anotações para avaliar a verdade desse pensamento? Que essa pessoa hoje não estava num dia legal,
que essa pessoa realmente não te viu. Às vezes a pessoa está tão cheia, passa por você e não vê. A pessoa podia estar apurada e realmente só passou e não deu bom dia para ninguém. Então existem várias situações e a gente tem que compreender que a nossa expectativa sobre o que o outro vai fazer, isso não cabe ao outro, cabe a gente, né? Você tem uma expectativa de que a pessoa tem que passar e te dar bom dia, mas a pessoa, para ela, talvez não faça muita diferença passar e dar bom dia, entende? Você, no seu conceito de que isso é educação e de que ela deveria te dar bom dia, porque senão ela não gosta de você, isso é um pensamento seu, isso está na sua cabeça e não na cabeça da pessoa. Então a gente tem que compreender também isso, que muitas vezes o que a gente idealiza é as nossas expectativas sobre a pessoa e não é uma verdade absoluta. Quando a gente traz para a realidade de que a pessoa pode ter um pensamento totalmente diferente na mesma situação, a gente enxerga a vida de uma forma mais leve, de que a pessoa não fez isso para nos ferir, só isso para ela não tem tanto valor quanto tem para a gente. Legal? Então essa é a minha dica de hoje, que vocês façam essa análise de pensamento consciente, para que vocês consigam compreender um pouquinho mais sobre os sentimentos de vocês, sobre os pensamentos de vocês e ressignificar essas particularidades, para você conseguir controlar um pouco mais os seus pensamentos, para que você traga consciência de que muitas coisas que você pensa não é uma verdade, ela é um fruto das crenças que você carrega e que isso em muitos momentos te deixam suscetível a pensamentos ruins, te deixam com uma baixa autoestima, te deixam triste, negativa e sofrendo, né? Quando a gente chega no ponto de ter as reações fisiológicas, isso já está no extremo, né? Porque já está atingindo fora o nosso emocional, que é muito valioso, e quando a gente tem ansiedade, carregando aí para a tristeza, a ansiedade, a raiva, ele já desestabiliza todo o nosso sistema, mas quando chega na reação fisiológica, ele já está saindo para fora, então já é uma coisa muito evidente. Então precisa ser cuidado, precisa ser tratado, e aí é sobre isso esse vídeo de hoje, para que você analise seus pensamentos, que você consiga cuidar deles com mais amor e carinho, e que você possa então ressignificar, trazer à consciência esses pensamentos negativos, essas crenças que te impedem de ir para o próximo nível, de encarar os teus sonhos de frente, de saber que você é capaz, de que você é merecedora e fazer então essa ressignificação e dar o próximo passo, que sim, que você merece, que você consegue e que isso não passa de uma crença que foi instalada no seu sistema, mas que você pode cuidar e tratar dela a qualquer momento. Combinado? Então essa é a minha dica de hoje, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.